Começando mais um UFSC Responde, as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, desta vez no dia 4 de maio, quinta-feira, então vamos a elas, foram muitas, e apenas a primeira pergunta que muita gente faz é onde fazer perguntas, e é no meu Instagram, toda quinta-feira, normalmente pelo horário da manhã, eu abro uma caixinha de perguntas ali nos stories, e por lá vocês podem fazer as perguntas. Pois bem, a primeira aqui do Luan Ligori, a recessão da economia americana não está no preço? É uma pergunta pertinente e, honestamente, eu acredito que não. Especialmente quando a gente analisa as ações americanas ou o SP500 e alguns outros índices acionários por lá, porque vejamos o estado atual. A economia americana com claros sinais de esgotamento de expansão. Taxa de juros em 5,25%. A inflação ainda preocupa. O desemprego está nas mínimas. Os lucros das empresas já começaram a cair nesse primeiro trimestre. Mas ainda não estamos numa recessão. E num cenário recessivo, a tendência do lucro das empresas é de queda maior. Só que hoje temos o SP500, por exemplo, com acima de 4 mil pontos. Qual é o upside que tem daqui para frente com esse nível de juros, de inflação, do cenário econômico, de tendência de queda de lucros e com o SP nesse patamar? Então eu diria que não. O mercado ainda não está precificando essa recessão. Diria mais, que essa precificação é mais na crença de um soft landing, um pouso leve, até talvez a economia americana evitando uma recessão, que eu acho altamente improvável por tudo que está acontecendo, pelo forte ciclo de aperto monetário do Fed e por todos os indicadores que estão sinalizando justamente isso. O que me leva à outra pergunta aqui do Thiago: em que momento do ciclo econômico nós estamos? Falando da economia americana, que é mais importante para o planeta, é justamente nesse ponto de fim da expansão econômica, o fim da primeira fase, que é a expansão, próximo de um pico de atividade ou crise que chega à recessão, o que dá lugar à recessão da atividade econômica. Porque esse é o cenário que a gente está vivendo agora. Quando a gente analisa os últimos 2 anos, 3 anos de crescimento econômico desde a profunda recessão da pandemia, várias economias acabaram vivenciando um momento de pujança econômica, até de superaquecimento em vários setores, e agora estamos chegando na hora da ressaca, das vacas magras. Então, para mim, esse é o momento de possível fim da expansão econômica, logo mais chegará a recessão. Então, eu não consigo acreditar que os Estados Unidos vão conseguir evitar uma recessão. Economias na Europa já estão próximos desse nível de recessão, ou da fase da recessão. Brasil, possivelmente também, porque esse juros ele é, sim, recessivo. Muito bem, ou ele é contracionista. Aqui do Juan Claudiano. O ciclo de alta de juros nos Estados Unidos acabou? Pois, eu acabei de falar do patamar de juros, né? O Fed nessa última quarta-feira decidiu então elevar em mais 25 pontos base. Deixou a janela aberta para mais uma elevação, mas em tese acabou esse ciclo de aperto monetário. Agora, e aqui eu faço sempre o jabá fundamental para quem me acompanha aqui no YouTube e gosta dos conteúdos, para fazer parte do Follow the Money, porque toda quarta-feira a gente traz um conteúdo fundamental sobre mercados, investimentos, com viés prático, com viés histórico, mas sempre com aplicabilidade para que vocês consigam, assim, tomar as melhores decisões com suas finanças pessoais ou profissionais. E na quarta-feira a gente fez justamente a análise profunda da decisão do Fed, da inflação americana, do mercado de trabalho e tudo mais. Mas dá para responder a pergunta brevemente em que é bem possível que o ciclo de aperto monetário tenha finalmente chegado ao fim. O que não quer dizer que logo retomará um ciclo de afrouxamento monetário, isso é, corte de juros. Isso nós não sabemos quando vai chegar. E até respondendo uma próxima pergunta que chegou aqui, porque a gente teve agora, eu estou gravando de manhã, sexta-feira, às 11h10, a gente teve a divulgação do Payrolls Report, que é o Non-Farm Payrolls, que é o relatório de emprego dos Estados Unidos, e que veio em 253 mil vagas de empregos criadas, acima de 180 mil que era a expectativa. Então, 70 mil a mais é muita coisa. Taxa de emprego agora caiu para 3,4%, a taxa de desemprego, que é o menor nível desde 1969. O que isso quer dizer? Primeiro, que a recessão de fato ainda não chegou. E o desemprego é um indicador atrasado. Ele só aumenta depois que ela já iniciou, que a recessão já entrou em curso.
Segundo, que é uma notícia positiva do lado econômico, porque mais vagas foram criadas, mas do ponto de vista de política monetária, deixa o Fed numa mais encurralado, porque ele vê, o mercado laboral ainda está aquecido. Com todo esse aperto monetário, ainda não conseguimos produzir os efeitos contracionistas ou de desaquecer o mercado laboral. Então, Fed possivelmente vai ter que manter esses juros por mais tempo nesses patamares, e esse é o temor. Então é o paradoxo que a gente vive, onde uma notícia econômica positiva pode resultar numa política monetária negativa. Mas é o que estamos vivendo. Aqui a última pergunta, uma das mais importantes da última semana, aqui do Gro Blackner. Mudanças na tributação para investimentos no exterior. O que muda na prática? Muda muita coisa, mas eu quero resumir da seguinte maneira, para começar, porque essa vai ser uma resposta mais longa. Eu gostaria de resumir da seguinte maneira. Primeiro, é mais uma evidência do perfil deste governo, arrecadador, que vai tributar mais. É mais uma evidência de que é fundamental investimentos no exterior. Sim, vai tornar menos atrativo porque está aumentando a tributação em vários aspectos. Mas ainda assim, significa que é importante ter investimento no exterior, porque esse governo a gente não sabe o que pode fazer. E esse é o momento que a gente precisa lembrar daquelas ferramentas tributárias que o governo tem, como por exemplo o IOF, que é uma ferramenta que pode ser utilizada, e essa depende apenas de uma canetada, de elevação de alíquota, até para desincentivar remessa para o exterior. O que a CMP agora está afetando é o dinheiro que já está lá fora, o que pode ir lá para fora. Mas eventualmente no futuro, algo como isso pode ser implementado para desestimular a remessa de dinheiro para o exterior. Agora isso ainda não foi aventado, mas pode e depende de uma canetada. Agora sim, entrando na MP em si, o que é essa MP? A MP, ironicamente, 1171, então 1171, de 2023, altera a tributação de aplicações e investimentos no exterior. Essa é uma medida provisória, portanto, ela tem força de lei e passa a valer no medida que ela é assinada pelo presidente, mas o Congresso tem 60 dias para realmente aprová-la, ou pode ser prorrogado por mais 60 dias, então 120 dias no total. Se o Congresso nem apreciar essa lei, a MP, ela cai, mas ele pode também rejeitá-la. Então, não é certeza que isso vai passar nem dessa forma, mas da medida que hoje está valendo e tem algumas alterações importantes. E eu não quero fazer todo o resumo, ou entrar em todos os detalhes do que altera, porque realmente é uma peça legislativa que tem seus detalhes, algumas coisas estão abertas a interpretações. O que eu vou trazer aqui são informações de especialistas da área, os quais eu tenho consultado, aqui do Souto Correia Advogados. Até vou colocar na tela aqui este infográfico que eles disponibilizaram. Eu vou colocar o link dele depois para quem quiser ler com detalhe tudo que foi explicado por eles. Mas aqui dizendo o seguinte, então o impacto são sobre as aplicações financeiras no exterior, que passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2024. E aí, quais são os grandes efeitos? Primeiro, nas entidades controladas no exterior, as chamadas offshores, onde há uma mudança importante, porque agora a ideia é tributar o lucro anual das entidades, que seria tributado em 31 de dezembro de cada ano. Então, as entidades controladas estão obrigadas a apurar o lucro do exercício, tenha ele sido distribuído ou não na forma de dividendos para o sócio controlador. Isso vai ser tributado e, honestamente, é um absurdo, mas é o que está agora nesta MP. E já foi tentado outras vezes. E vários dos pontos que estão nessa MP foram até tentados pelo próprio Bolsonaro com Paulo Guedes, acabaram não indo adiante, mas agora está aqui na MP com outras questões adicionais que são ruins sim para o investidor. Trusts também, há agora um tratamento fiscal dos trusts que considera-se como transparentes independentemente do disposto no Trust Deed. São alterações e até revela como eles desconhecem a natureza do trust, mas isso é um assunto e um debate também para os especialistas. Aí depois a atualização no valor dos bens e direitos no exterior. E aí que é um ponto que é impressionante, que é a revogação
da isenção de tributação sobre a variação cambial de bens adquiridos em moeda estrangeira. E vejam como sim, o imposto acaba sendo, nesse caso, ainda mais perverso. Todo imposto é perverso, aqui ele é mais perverso ainda. Porque a ideia aqui é tributar a variação cambial de ativos no exterior. Então, por exemplo, se você tem caixa numa offshore, simplesmente caixa, dinheiro num cofre, para usar um exemplo extremo, e o real brasileiro se desvaloriza pela incompetência do próprio governo do Banco Central, você vai ser obrigado a recolher imposto sobre este ganho pela variação cambial. O governo foi incompetente e você vai ser tributado por conta da incompetência do governo na gestão da estabilidade da moeda. Então, é isso que está sendo proposto aqui. Então, realmente, é uma péssima medida provisória. Não é nenhuma surpresa que esse governo agora coloque isso em prática. É preciso, novamente, pressionar Congresso, pressionar representantes para que não passe dessa maneira, ou para até que essa MP seja completamente revogada. Pelo menos isso que está alterando a matéria de investimento no exterior, mas é possível que algo sobre isso passe. Eu quero até encerrar essa minha fala sobre este ponto, porque, como sempre, eu venho consultando alguns especialistas da área, e eu queria até resumir o que foi o comentário bem breve de um grande amigo e conhecedor da matéria, quando eu perguntei, não vou revelar nome, quando eu perguntei para ele sobre esta MP, e ele me respondeu o seguinte, eu perguntei, será que passa? Ele disse, a parte sobre a tributação de aplicações direta na pessoa física não é ruim. A parte de CFC, offshores, é ruim para o investidor. É aumento de impostos. Mas não é novidade essa tentativa. Não sei se passa. A parte de trust é péssima. Mostra que não sabe como funciona e a janela para pagar só 10% é para dosar a pílula e fazer caixa, nitidamente. Em resumo, de todas as tentativas, essa é a que tem mais chance de passar, infelizmente. Então, é mais uma tentativa do governo de tributar o cidadão, agora nessa sanha arrecadatória que faz parte do arcabouço fiscal. Esse é o novo regime que está sendo proposto, e essa é uma peça que atende esse tipo de necessidade. Mais arrecadação, sim, reduz a atratividade de investimentos no exterior, mas na minha avaliação reforça a necessidade de planejamento patrimonial e de investimento, sim, no exterior, porque agora está sendo isso. No futuro, não sabemos. Então é sempre importante estar se blindando das trapalhadas, das arbitrariedades e de impostos do governo, seja ele qual for. Pois bem, aqui seguindo com do Klaus Kister aqui. Crise bancária americana também é reflexo de menor regulação do setor bancário? A questão do setor bancário americano não é regulação, menos ou mais regulação. Embora seja verdade que no caso específico agora houve até uma falha regulatória do Fed porque isentou bancos menores de atender os acordos de Basileia III, que restringiram as exigências de capital depois da crise financeira de 2008 e também de liquidez, então sim, que houve uma falha do próprio regulador, e quem é que paga por essa falha? Pois é. Mas não é apenas a questão de regulação, é a questão dos incentivos, porque nos Estados Unidos, em boa parte do planeta, o que vale no marco jurídico para o sistema financeiro é a responsabilidade limitada, que para todos os demais setores faz sentido. Os sócios têm o seu risco limitado pelo capital investido no negócio. Mas no negócio bancário, onde a alavancagem, a tomada de risco, ela é exacerbada pela natureza da intermediação financeira, limitar apenas pelo capital investido acaba incentivando a tomada de risco em excesso, e se há algum problema e a instituição gera prejuízos além do capital dos sócios investidos no negócio, quem arca com esse prejuízo é o restante da população, muitas vezes socializando esses prejuízos, como aconteceu em 2008 e agora também está acontecendo ainda em menor medida. Como se mitiga isso? Resolvendo esse incentivo perverso. O Brasil consegue resolver isso porque aqui temos responsabilidade ilimitada para os bancos. Já falei várias vezes sobre isso. Aqui em cima tem até o livro do Gustavo Franco, As Leis Secretas da Economia, onde ele fala em detalhes sobre esse regime legal que acaba trazendo um conjunto de incentivos que estimula a prudência, o conservadorismo, a boa gestão
patrimonial e de liquidez dos bancos no Brasil. É isso que deveria mudar lá fora, são os incentivos, não é apenas a regulação, porque hoje a regulação acaba sendo apenas um entrave para os bancos contornarem e conseguir tomar mais risco ainda. Foi assim em 2008 e está sendo assim novamente. Aqui do Lucas, boa pergunta. Um passaporte com um visto para um país desenvolvido, será esse o melhor investimento para um brasileiro hoje? É um investimento, é até talvez uma apólice de seguro e sim, quem pode ir por essa via alternativa até de deixar o país, um passaporte no exterior de um país estrangeiro é um bom seguro, sim. Aqui do Lucas, Eugênio. US PMI Payroll, aqui o preços, o ganho dos folha de pagamento, payroll, então o relatório de empregos, está em alta, a inflação continua a subir, juros também, o FONC vai salvar bancos. Pois é, o FONC é o Comitê de Política Monetária americano. É como eu falei, né? É o paradoxo de notícia boa da economia é interpretada como algo ruim porque vai obrigar o Fed a manter os juros nesses patamares por mais tempo ou até subir juros. E de fato, o Fed não tem um cenário claro ainda, porque a inflação em várias métricas está resiliente, especialmente aquelas mais grudentas, os sticky prices e serviços, e o núcleo ainda está elevado, está mais de 5%, que é mais do que o dobro da meta de 2%. O mercado de trabalho ainda está aquecido e, por outro lado, esse aperto monetário e alta de juros já provocou essa crise bancária, está provocando, ela está em curso. Veja o que aconteceu nessa semana. Quem não acompanhou o meu vídeo de segunda-feira sobre o First Republic Bank, assista. A segunda maior quebra bancária da história dos Estados Unidos acabou de acontecer. Então nós tivemos a segunda maior, a terceira maior e a quarta maior, todas ocorreram nos últimos 2 meses. Não dá para dizer que é algo de normal, isso é. Então, algo estranho está acontecendo na economia americana, no sistema financeiro, e em grande parte é resultado da política monetária do Fed, mas não apenas por conta dela, é também por conta do cenário econômico, da inflação e tudo mais. Mas sim, o Fed ele continua com as duas políticas. De um lado, apertando os juros e até removendo liquidez, vendendo ativos, e por outro lado, ele está injetando liquidez no sistema, emprestando dinheiro para os bancos, para evitar quebras maiores. Aqui do Renan, por que você investe em urânio? Recomenda um livro para iniciantes? Obrigado por tudo. Sim, primeiro, eu invisto em urânio porque eu entendi os fundamentos da tese pelo Marcelo Lopes, da L2 Capital. Já fiz alguns vídeos com ele sobre isso. Podem colocar aqui Ulrich, Marcelo Lopes, urânio, tem vários. O primeiro foi ainda em 2020, onde eu compreendi como há um descasamento ainda profundo entre oferta desta commodity, urânio, e a demanda por ela pelas empresas de serviço, as utilities, as grandes geradoras de energia nuclear, que precisam desse combustível para manter as usinas em operação. E que elas são praticamente totalmente insensíveis à variação de preço da commodity, porque elas precisam da commodity para seguir operando. É o único combustível que elas não têm como sobreviver e manter a operação. Então não importa o preço do urânio, elas vão ter que comprar. E hoje há esse descasamento continua, já havia lá em 2020, e ele até se aprofundou nos últimos anos, onde a demanda por essa commodity, especialmente nos próximos anos, essas empresas geradoras de energia nuclear, só vai aumentar. E não há oferta para suprir essa demanda. Então, este profundo desequilíbrio vai gerar uma pressão compradora de urânio que tende a elevar e muito o seu preço, favorecendo as mineradoras de urânio. Então, a tese consiste em investimento nas mineradoras de urânio ou até mesmo em urânio físico, como é o caso do Sprott, que é um fundo de investimento em urânio físico. Então, é isso. Até deixa eu colocar aqui na tela o Sprott aqui, porque eu tenho... vamos lá. Vou colocar aqui lista, só um pouquinho. O urânio físico está aqui, ó. Este é o ticker dele, o Sprott Physical Uranium Trust. O SPUT, que é o ticker SRUUF.
Muito bem, então é isso. E livros para iniciantes, olha, eu diria que livros sobre matriz energética, básicos sobre energia, os livros do Václav Smil, para mim, são excelentes, porque ali você capta os grandes desafios da transição energética, a nossa dependência dos combustíveis fósseis, você entende o que significa a densidade energética, a quantidade de energia por massa, então a densidade energética, você entende a grande superioridade do urânio no quesito densidade energética, não existe nada na Terra parecida com o urânio, e aí você compreende como é uma energia vital e será cada vez mais encarada como tal, especialmente para combater os efeitos de mudança climática ou para termos uma fonte energética mais limpa, segura, confiável e barata. Pois bem, aqui do Marcos. Você acredita que podemos sofrer algum tipo de bloqueio dos Estados Unidos pelas falas do presidente? Não, assim... Eu acredito que não. É mais retórica, discurso, às vezes atrapalhadas, falas de improviso, como eu já disse, e eu não acredito que isso vai resultar numa retaliação dos Estados Unidos por conta dessas falas. Então, claro que produzem um mal-estar diplomático sempre, mas não acho que vai ter qualquer tipo de bloqueio pelos Estados Unidos por conta disso. Aqui do Gui Duarte. Em um eventual impeachment do presidente Lula, como o mercado se comportaria? Honestamente, eu acho que o mercado soltaria foguetes. Sai Lula, entra Geraldo Alckmin. Todo mundo conhece Geraldo Alckmin. Eu acho que seria muito bem visto pelo mercado, tanto local quanto estrangeiro. Então, eu acho que seria uma ótima notícia. Eu imagino que nesse cenário de impeachment e Geraldo Alckmin assumindo, bolsa subiria bastante, dólar cairia, acho que seria um cenário bem positivo que os mercados assim encarariam. Aqui, deixa eu ver aqui, mais duas perguntas. Com essa crise, do Lucas, com essa crise bancária, ainda é válido investir em bons corporativos? Eu entendo que sim, bons de boas empresas, renda fixa em dólares, mas de boas empresas que têm bons balanços, bons negócios, não de empresas mais arriscadas, high yield, o grau especulativo, né, junk bonds, nem de empresas que estão em setores mais complicados, por exemplo, de tecnologia, dependente de dívida barata. Então, escolhendo bons bonds, sim. Mas com relação a bonds de bancos, bom, talvez aí precise ter cuidado, especialmente de bancos menores, né? Porque até a gente viu, por isso é pertinente a pergunta, a gente viu no caso do First Republic Bank, os bonds do First Republic foram praticamente a zero, porque o JP Morgan não assumiu esses bonds. Então é preciso sim ter cuidado para quem você vai emprestar o seu dinheiro. E aqui por fim, pergunta importante também, do Tamon. Como é o esquema de um presidente argentino vir pegar dinheiro emprestado do Brasil? Pois é, né? A gente teve essa semana o secretário da Fazenda, o Gabriel Galípolo, falando que está sendo estudado uma linha de crédito para a Argentina pelo Brasil. Mas não diretamente para a Argentina, mas sim uma espécie de crédito a exportadores brasileiros. Porque qual é o grande problema que nós temos agora? E eu falei sobre isso naquele vídeo de que a Argentina está quebrando e isso é um aviso para o Brasil. A Argentina está vivendo uma grande crise no balanço de pagamentos. É uma crise cambial. Os dólares estão acabando, ela controla o câmbio artificial, as reservas saem do país, o câmbio no paralelo se deprecia cada vez mais, essa discrepância continua aumentando e pressiona cada vez mais a taxa de câmbio e pressiona o nível de reservas que está no seu menor patamar em décadas. Isso faz com que os importadores argentinos, que importam de exportadores brasileiros, por exemplo, não consigam pagar por essas exportações. Então, a maneira de mitigar o problema de crise cambial da Argentina é o Brasil, via algum banco público, por exemplo, BNDES, sei lá, emprestar para as empresas brasileiras que estão exportando para a Argentina. Aí, se a Argentina não pagar, bom, quem vai assumir o calote, ou esse risco de crédito, é um banco público brasileiro ou o governo brasileiro. Essa é a ideia. Ainda não temos os detalhes desse arranjo, mas é isso que querem fazer, então permitir com que as empresas brasileiras ainda exportem para a Argentina
e consigam receber no caso de não pagamento. Não é um empréstimo diretamente para o governo argentino, pelo menos não ainda. Pode acontecer de alguma maneira, certamente, algum tipo de obra pública, como foi muitas vezes com o BNDES, emprestando para empreiteiras. Mas é algo que já era esperado. A gente sabe da grande afinidade ideológica que há entre Lula, Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, então que isso poderia acontecer já estava aí bem mapeado. E agora está efetivamente acontecendo ou a ponto de acontecer. É dinheiro a fundo perdido? Possivelmente, porque a crise na Argentina ela é gravíssima e ainda não temos uma solução definitiva. E, infelizmente, ela tende a se agravar nos próximos meses. Temos eleição presidencial, eles querem segurar ao máximo qualquer mudança brusca de política econômica, como, por exemplo, soltar o câmbio e deixar ele refletir a precificação real do câmbio oficial, que não é 230 pesos por dólar, é mais para 300 ou 400. Mas eles não querem deixar isso acontecer, não agora, antes das eleições. Então, é possível que a crise se agrave nos próximos meses até passada a eleição. E depois de passar a eleição, o que vai acontecer, ainda não sabemos. Mas é isso, Brasil financiando a economia argentina e as trapalhadas do governo esquerdista de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Acaba por aqui mais um O Rich Responde, espero que tenham gostado, compartilhem, se inscrevam no canal, vou colocar aqui então 2 vídeos recentes, esse sobre a Argentina e outro sobre o arcabouço fiscal, para quem não tenha entendido ele ainda, e porque ele é uma peça ou uma política econômica de arrecadação e não de controle do gasto. Fico por aqui, um bom domingo para todos, espero que tenham lavado as louças e voltamos no próximo. Valeu, obrigado!